A convivência entre as instituições espíritas tem sido objeto de análise por vários tarefeiros. Desde Kardec já havia a orientação no sentido da constituição e do relacionamento entre os grupos do espiritismo nascente. Pensar e fazer o centro espírita para além das suas paredes é a meta, para que seja materializada a orientação de Allan Kardec. Pertencemos à grande família universal. Desde então, as atividades de união dos espíritas e de unificação do movimento espírita têm ganhado novas e diferentes proporções, a partir do colorido de diferentes localidades, culturas e experiências. Em todas as partes, no entanto, o sentimento é o mesmo. Somos família. E como família, precisamos juntos encontrar as saídas para as próximas etapas do nosso amadurecimento. Diante das experiências que naturalmente surgem nesse percurso, quais seriam os maiores desafios para a convivência harmônica entre as instituições espíritas e o que pode ser feito para superá-los? O desafio da convivência entre instituições espíritas foi uma das necessidades que motivaram, na década de 80, o surgimento de orientação ao centro espírita. E hoje, mais de 40 anos depois, segue inspirando atividades em todo o planeta. É esse o tema do último episódio da 3ª temporada de Orientação ao Centro Espírita que começa agora. As relações interpessoais, em todos os âmbitos, elas pedem um cuidado responsável, porque o pensar diferente não traz problemas. O que traz problemas é quando nós nos separamos pelo pensar diferente. Então, há necessidade de cada vez mais uma escuta atenta, uma comunicação pacificadora, que escuta a necessidade do outro. Então, nós promovemos diálogos, muitas vezes como a gente vê no Evangelho, individual. Se não dá, chama mais um. E se não der, toda a comunidade. Buscando, então, encontrar o ponto comum. Nós vamos ter trabalhadores que, às vezes, são fantásticos num determinado tipo de trabalho. Por exemplo, um trabalho intelectual, um autoconhecimento doutrinário, mas com uma dificuldade maior de relacionamento interpessoal. Esse trabalhador há de ser aproveitado, há de ser inserido e, em conjunto com aquele que já tem o aspecto interrelacional melhor trabalhado, um somar com o outro. Então, este trabalho também é feito em relação ao centro espírita. Quando nós vamos ao centro, quando convidados, quando nós percebemos uma dificuldade no centro e fazemos esse diálogo, através também das caravanas, como já repetimos várias vezes, que é um momento que nós estamos no interior do estado de Mato Grosso e que nós conseguimos, então, promover esse diálogo, buscando uma melhora. No próprio curso de liderança, nós tivemos um capítulo, um módulo específico, que é o coração do líder. E no coração do líder, nós trabalhamos especificamente as questões de relacionamento interpessoal e os desafios que ocorrem desse relacionamento. E o modelo melhor de liderança e de relacionamento interpessoal é Jesus. Jesus escolheu ali 12 com aspectos diferentes de personalidade e de conduta. E conseguiu, através do seu exemplo, nos mostrar que é possível conviver com as diferenças. Daquele que demonstra uma impulsividade maior até aquele que reflexiona e é mais afetuoso. Então, o convite foi feito por ele. Agora, o convite que nós temos é de aprender com ele e melhorar o nosso relacionamento interpessoal. Nós temos conversado com os amigos, nós temos 2 encontrões por ano. Estas reuniões, elas eram presenciais e esse contato com o Estado, por exemplo, nós tínhamos assim cerca de 50% de participação. Então, o que nós começamos a fazer, né? Contatos pessoais com essas regiões, encontros, né? E as caravanas. Sim. Né? E aí a gente decidiu, a gente mapeou o estado e a gente disse assim, vamos encontrar os amigos.
o objetivo desses encontros não era conhecer as pessoas, era apresentar a federativa, porque, embora a gente tenha assim, uma caminhada de movimento espírita, não é? A gente teve momentos em que esse trabalho ficou assim num segundo, num terceiro plano, e a gente está tendo que... vou substituir o termo, né? A gente está precisando refazer, reencontrar os amigos, né? Então, as caravanas têm isso. Então, nós vamos orar, marcamos espaços para oração, para aquele café excelente. E nós, então, nesta ação, nós percebemos que os amigos começam a entender melhor a respeito da necessidade da união, né? Então, através da união, nós, então, formamos esse grande núcleo, né? E, com isso, nós estamos percebendo, né, que os amigos do movimento também vão se aproximando. Eu creio que nas questões das federativas, falando como federação, é muito importante a gente trazer informação para os centros espíritas. A própria federação tem a parte institucional, onde funciona a diretoria, mas também funciona um centro espírita dentro da federação. Então, através desse exemplo, a gente busca demonstrar para os demais centros que a federação está ali para apoiá-los. E é como se fosse a ligação deles com o movimento espírita brasileiro. Então, com isso, trazendo novos projetos e abraçando todos os centros, que a gente quer fazer entender que esses projetos não são da federação, mas são do movimento. Então, a gente busca envolver trabalhadores de todos os centros em todas as ações que a gente inicia. Eu creio que isso é unificação, isso é o que o movimento espírita quer pregar e a gente vai continuar fazendo. Inicialmente, a gente percebe que o desafio das relações institucionais são desafios das relações pessoais. Então, os desafios são os mesmos, porque as instituições são formadas por pessoas. E o que a gente vem, na verdade, tentando desenhar para vencer esses desafios junto com as instituições é sempre trazendo à tona que os nossos objetivos são os mesmos. Muito embora as instituições sejam diferentes. Nós temos no Maranhão especializadas, que são instituições que precisam caminhar de forma com uma certa parceria com a Federação, Associação Médico Espírita, Associação de Psicólogos Espíritas, nós temos Instituto de Divulgadores Espíritas. Então, temos instituições que precisam caminhar conosco porque os nossos objetivos são iguais. A mesma coisa as casas espíritas. Temos, por exemplo, instituições que se aproximam de nós e perguntam, olha, a gente pode participar do evento, mas a gente não segue as orientações da federação. A gente segue as orientações da Concafras, ou disso, ou daquilo, assim, sem problema, todos nós estamos seguindo para o mesmo fim. E alguém pergunta, só pode dar uma palestra, mas a minha casa espírita, ela não é ligada à federação. Eu disse assim, mas amigo, eu dou palestra na Câmara de Vereadores, eu já dei curso de passe para terreiro de Umbanda, como é que eu não vou falar na tua instituição? Isso seria uma falta de caridade. Então estamos todos juntos. E as instituições, elas precisam ser vistas dentro do movimento espírita e fora do movimento espírita. Então, qual a nossa relação com as instituições da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, do terreiro de Umbanda, que são instituições importantes e que também têm objetivos similares de transformar este em um mundo melhor? Então, à medida que a gente vai percebendo que é possível desenvolver habilidades pessoais para dialogarmos, para estabelecermos boas relações com as pessoas, as instituições elas começam a se aproximar, porque relações institucionais são, antes de tudo, relações pessoais. A grande receita, eu acho que é o diálogo fraterno, né? E não trazer o que nos separa como ponto de discussão.
Então a gente tem, por exemplo, casas que têm alguma prática, seja na área da mediunidade, seja na forma de trabalho. Se você traz aquilo para a mesa e vai discutir, não vai dar certo. Então a gente tem trabalhado com casas parceiras aqui que antigamente tinham resistência, nem recebiam a federação. A nossa equipe, a gente foi bater a porta, tomamos chá de cadeira algumas vezes. E nesse contexto, os grandes eventos, seja a COGEDEF, seja o congresso, os trabalhos de bazar social que a gente faz, eles funcionam como um motivador ou uma desculpa para a gente ir lá bater na porta. Então a gente tem feito isso, bater na porta, procurar o diálogo, ouvir, né, às vezes os lamentos, as reclamações. Eu lembro que eu fui numa casa que a pessoa disse que não voltava na FEDEF por causa do fulano, do que foi de presidente, que tinha feito, e já tinha morrido já há um tempão. Nossa. Há mais de anos que ele já não era presidente e já tinha morrido já há um tempo. Aí, né, então a gente vai, ouve, e as pessoas têm seus motivos, têm suas razões, e a gente tem trazido. Então, nesse contexto, eu creio que em Brasília a gente não tem nenhuma resistência assim, declarada, ninguém mais com aquela aversão ao trabalho, ao movimento. Sim. É mais em relação à dificuldade que elas têm de participar, seja do movimento da região, da própria casa, e do movimento federativo, por falta de trabalhadores, falta de colaboradores e até falta de conscientização mesmo, né? Sim. Sobre a grande família, né? Os pequenos núcleos que se visitando formam a grande família, né? Como nos orienta Kardec. Então, nesse contexto, a gente trabalha muito a visita mesmo. Sim, a gente e conversa fraterna. Excelente. E Excelente. E a vida renova, né? Às vezes isso. o resistente morre e volta o mais novo. Mas é isso. Tiago, por exemplo, essas reuniões de integração federativa, onde a gente viaja para o estado e para uma região, a gente aproximar as casas umas das outras. Seja na região metropolitana, seja na capital, seja no agreste de Pernambuco, na zona da Mata Norte ou Sul, ou no Sertão, Sertão Central, Alto Sertão, da gente procurar fazer esse trabalho de integração. E a gente sempre tem mostrado às casas a necessidade de uma casa cooperar com a outra. Vamos supor, na minha casa não tem evangelização, mas há 2 ruas depois, a outra casa tem um grupo de evangelizadores. Então pega as crianças dessa casa aqui e leva para aquela outra casa evangelizar. Nessa casa aqui tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem o facilitador, na outra não tem. Então traz o trabalhador daquela outra casa para fazer o ESD nessa casa. Então a gente tem procurado conscientizar o movimento espírita da necessidade de se ajudarem. E nós encontramos em muitas regiões do estado onde as casas cooperam, onde o palestrante de uma casa vai a outra, onde o facilitador de uma casa vai a outra, mas nós precisamos incentivar mais essa troca de conhecimento, essas informações, essa troca de experiência, essa troca de vivências, de aproximar. Hoje em Pernambuco, nós trabalhamos conjuntamente com a Comissão Estadual de Espiritismo, que é uma outra orientadora do movimento espírita, que surgiu na década de 40 no movimento espírita de Pernambuco. E hoje nós temos trabalhado conjuntamente com a Comissão Estadual de Espiritismo na área de evangelização infanto-juvenil e na área de família. Então nós estamos realizando um trabalho conjuntamente. Quer dizer, 2 órgãos juntos, sendo exemplo para as outras casas, para as casas espíritas, adesas ou não adesas, da importância de nós nos unirmos para divulgação, difusão da doutrina espírita. Maravilha. Esse é um trabalho maravilhoso que nós estamos procurando construir a 4 mãos. Eu estou aqui pensando, porque realmente, assim, parece que está tudo muito mais calmo hoje. E com exceção de algumas poucas cidades, a experiência tem mostrado que não existe. A gente começou a fazer um trabalho, então tá, aqui não tá bom. Eu não gostei daqui, eu vou, aí a gente brinca, que a gente não funda, a gente afunda. Porque quando a gente sai brigado, a gente afunda. E a gente pergunta, e a espiritualidade fica com quem? Ficou com a casa ou foi com vocês? Então, desta reflexão, pelo menos o sentido da disputa, que nós já chegamos lá a ter uma casa aberta aqui, aí o outro abre na frente, que é porque a minha casa é melhor que a sua. Hoje nós não temos mais. Pelo menos, a gente não tem nenhuma notícia, tá? Assim, a gente trabalha muito a unificação.
E para a gente trabalhar a unificação, o que é preciso? A nossa união. Então, depois assim eu acredito que estradas pavimentadas, tecnologia que facilita a nossa aproximação, um trabalho constante, vai melhorando, né? Não que talvez não haja, mas pelo menos ela já não é tão assim ostensiva que você perceba. Então a gente está conseguindo administrar e ver que as dificuldades são para todos. E sem a nossa união, seríamos aquele espírita com o conhecimento e longe da vivência. Então também há todo um significado nisso aí. Pará, estado continental imenso. Diferente de muitas regiões que são próximas, né, umas das outras. Só para nós termos uma ideia, para ir de Belém a Conceição do Araguaia, dá 21 horas de estrada. Nossa. Não tem transporte aéreo, tá? Não tem. Já teve, no momento não tem. Mas Conceição do Araguaia é colado lá em Palmas. Tá? Bem próximo. De Palmas para Conceição do Araguaia, dá 2 horas. 2. Mas de Belém para Conceição do Araguaia, que é Pará, dá 21 horas. Então, as distâncias são imensas. Tá? Isso dificulta a aproximação. Monte Dourado é próximo do Amapá. Tá? Bem próximo do Amapá. Questão também, não me lembro o tanto de horas, 3 horas. Não passa disso, 4 horas. E o pessoal do Amapá adotou Monte Dourado. Tem tá? essa integração com as outras federativas, então. Tem. O Amapá, nós já até pediram por escrito se eles podiam exercer atividade lá, né, e tudo, dar atenção para eles, cuidar deles. Claro que, né, evidente. Então, existe essa integração e sempre existiu entre Pará e Amapá. Tá? E agora, recente, interessante, eu achei, nessas nossas visitas, nós estávamos, o grupo saindo para Tucuruí, que são 16 horas, fomos de carro, e eles estavam, o Adriano, que é o presidente, o grupo deles, saindo para Monte Dourado e o Laranjal do Jari. No mesma hora, eles estavam saindo, nós também. Tá entendendo? Eu achei fantástico isso. E aí a gente foi se comunicando, tirando fotos e passando fotos um para o outro. E ele disse, agora manda um pix espiritual para nós, porque nós estamos trabalhando pelo Pará, viu? Que então, coisa boa. Vocês estão devendo para nós. Não, eu acho isso muito bom. Já existe um projeto, uma proposta de para o ano estarmos juntos no Pará e Amapá, nessas visitas a Monte Dourado. Perfeito. Tá? Em Palmas, esse contato eu acabei de fazer do ICFN com a Leila de Palmas, então nós vamos articular com eles. Mas a Monte Dourado é um conselho regional espírita, o Pará é dividido em 26 conselhos, e ele é o 10º conselho. E eu fiquei sabendo que a nossa presidente do 10º, ela usufrui muito de toda a orientação, eventos, momentos com o pessoal de Palmas, porque é muito próximo um do outro. E a nossa companheira acabou de nos dizer, nós damos muita assistência lá para Conceição do Araguaia. Que legal. Nós nem sabíamos. Isso é muito bom. Nada substitui o estar junto. Concordo. Pode ter toda a tecnologia, todos os aparelhos são necessários, importantes, sabe? Mas o estar junto, ele é fundamental. Eu vejo esse virtual, Tiago, para alcançar nossos irmãos que estão tão longe e que muitas vezes se sentem, eles dizem, abandonados, sozinhos, que ninguém dá atenção. De Altamira para Castelo dos Sonhos é 1.100 quilômetros, numa estrada péssima, tá? De lama, de buraco, que o carro para, tem que desatolar, sabe? Então, é 1.100 quilômetros. Então,
o virtual veio para estar mais próximo, mais juntos, né? Agregar, fortalecer, sabe? Agora, com isso, quando a gente se aproxima muito de uma pessoa, Tiago, a gente não é Jesus. A gente começa a ver os defeitos e os problemas. Acontece. Quando a gente está junto, oba, é oba-oba. Está longe, tudo é oba-oba. Mas quando a gente se aproxima, que a gente está muito mais próximo agora da casa e dos conselhos, dos creches, a gente vai detectando mais problemas e mais dificuldades. Mas aí vem a vivência evangélica. Exato. Se não, né? Se o outro for lindo e maravilhoso, como é que tu vai exercitar paciência, perdão, caridade, tolerância? Tu não pode exercitar. Com certeza. Né? Então, esse é o processo. Tiago, meu amigo, nós continuamos funcionando desse jeito, direto. Temos uma ligação direta com as casas espíritas, que são poucas, né? Eu converso com todos os presidentes de casas espíritas sem problema nenhum. Há uma contribuição, né? Quando uma faz um evento, por exemplo, que também tem que fazer os eventos. Nós fizemos, né? Para arrecadar para manter a casa, todas as casas espíritas se unem ali, né? Eu já falei dos trabalhadores, né? O trabalhador de uma casa espírita não é só daquela. Ele pode ser, porque a disponibilidade dele é uma só, mas lá é comum você encontrar 2, às vezes até 3 casas que ele tem colaborações regulares como colaborador daquela casa também. Né? Apesar de estar vinculado nessa, não tem problema com as outras. Então, esse é eu penso que é um ganho do nosso movimento. Né? A gente conhece um pouco do restante do movimento brasileiro, sul, né? Eu vim lá do sul do movimento. A gente sabe que às vezes tem alguns entendimentos aí muito restritivos, né? Muito pessoais, quase, eu diria, né? E isso a gente tem que quebrar, porque a questão de família é união, todo mundo conversa. Não é todo mundo dando abraço todo dia, né? De vez em quando tem umas desavenças, né? Mas acontece. A gente supera tudo. Mas nenhuma séria que comprometa o relacionamento das casas espíritas, nem entre elas, nem com a federação. Tornar amigo foi o que fez com que a gente pudesse pensar o movimento espírita coletivamente. Comissões que trabalhavam mais isoladas, tradicionalmente trabalhavam mais isoladas, no interior ou na sua região, elas passaram, os seus líderes passaram a conhecer os outros coordenadores. Se tornaram amigos, primeiro virtualmente, e ao longo dos anos, nos encontros, nas nossas reuniões administrativas, nos grandes eventos que uma comissão produz, você tem a participação. E assim, é com muita alegria, Tiago, que eu lhe falo isso, nós nos tornamos amigos. Isso fez com que tudo pudesse acontecer com mais facilidade. Mas as dificuldades, elas são naturais do ser humano. Se você não tiver... se você não detectar as dificuldades, porque você não está tendo uma percepção, mas ela vai existir. Então, quem está à frente precisa ter sempre a sensibilidade de não reagir, de não ser reativo. E muitas vezes você ceder um pouco para você ter o coletivo trabalhando de forma harmônica e de uma forma sincera também, sem melindres. Sem melindres, porque os melindres que a gente precisa administrar, quem está fazendo gestão são muitos. E se você é uma pessoa que se melindra e faz gestão, você está no lugar errado. Bem lembrado. Bem lembrado. Porque você precisa fazer esse exercício. É um exercício, né? Nós ainda, obviamente, temos as nossas limitações morais, todos nós. Mas se o autoconhecimento não te leva a pensar nessas suas limitações, vai atrapalhar na sua gestão, porque o trabalho não é nosso. A gente tem que fazer o melhor para o trabalho, pelo trabalho, não pelo que você pensa. Nós temos uma atividade, na verdade, que se transformou num programa de unificação no Amazonas, que é a Caravana Amazonense da Fraternidade. Ela está caminhando para a sua 10ª edição no ano que vem. E ela, nos últimos anos, o tema foi unir para melhor cuidar. Eu acho que quando a gente fala sobre unificação, sobre união, a gente fala sobre a marca do trabalho espírita. Porque chegar à compreensão de que nós temos diferenças
isso é mandatório para o que a gente faz. As diferenças, elas não são motivos de dissensão, de separação, de exclusão. E, ao mesmo tempo, que quando nós falamos sobre união dos espíritas, nós não temos a ingenuidade de achar que nós não teremos incompatibilidades, que nós discordaremos uns dos outros em determinados assuntos. Mas a partir do momento que essas diferenças se tornam motivos para que eu não trabalhe mais com o outro, para que eu não esteja mais vinculado ao trabalho, isso já é algo que a gente cuida, a gente atenta para que não aconteça, né? O nosso trabalho é a nossa fonte de inspiração, de esperança, é a nossa terapia, é dele que a gente ganha sentido na nossa vida. Na verdade, a gente entende que dali nós temos o essencial e o restante vai ser acrescentado, né, nas nossas vidas. Então, o trabalho de unificação, o trabalho federativo, precisa ter essas premissas. Então, nós nos visitamos regularmente no período em que a caravana funciona. Nós falamos da alegria de nós estarmos juntos. O símbolo da caravana são 2 mãos unidas. E nós sempre falamos sobre a grande travessia do deserto, que aqui a gente traz para o período difícil que a gente vive. O deserto das imperfeições, o deserto das dificuldades humanas. E quando a gente atravessa de mãos dadas, quando o sentido coletivo predomina, nós sentimos menos tudo que o deserto pode trazer como fatores que nos desviem do caminho, que nos façam perder o objetivo, a finalidade, a compreensão das coisas. Quando nós decidimos atravessar o deserto por conta própria, nós estamos à mercê de intempéries muito maiores que farão com que talvez a gente não atinja os nossos objetivos. Uma outra coisa importante que eu acho que precisa ser considerada nesse ponto é que as forças, os pontos positivos de cada um ou de cada instituição espírita se tornam os pontos fortes do movimento espírita, assim como os pontos fracos, não é? E aí, quando um companheiro decide por trilhar, por ficar só, por construir outros meios ou caminhos em que ele deixa esse coletivo de algum modo se enfraquece. Então, nós prezamos pelo trabalho de união. O trabalho de união, a mediação pelo diálogo é maior do que as nossas diferenças e que os nossos pontos de vista. Eu acho que esse é o único caminho para que a gente atinja um movimento espírita estruturado em condições de enfrentar todas as reveses que a própria vida já nos oferece. Então, eu acho que os espíritas precisam se fortalecer em si, não é? Para construir, para organizar o movimento espírita do futuro. Como estão sendo desenvolvidas as atividades de unificação por aí? O que pode ser feito para aumentar a adesão desse movimento a partir do grupo espírita onde você participa? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de reunir os seus amigos e companheiros de ideal espírita para conversar sobre as atividades de união dos espíritas e de unificação do nosso movimento. Reveja as primeiras temporadas e todos os episódios desta 3ª temporada no canal da FEB TV no YouTube e no site oce.febtv.com.br, onde você também encontra a íntegra desse documento orientador. Nos vemos numa próxima temporada. Orientação ao Centro Espírita segue motivando, inspirando e orientando as atividades em diferentes localidades para que todos amadureçamos enquanto movimento e possamos melhor abraçar a humanidade sofredora, a começar por nós mesmos. Até a próxima.